O Senhor é bom. Ele que tem nos sustentado com mão forte. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia, se você pode, no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós iremos ler alguns versículos. O Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, a palavra do Senhor nos diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, ao lermos essa história do cego de Jericó, nós vamos perceber que Marcos, Lucas e Mateus mencionam esse milagre de Jesus nos seus evangelhos, mas eles não têm uma harmonia perfeita, mas eles trazem detalhes diferentes, cada um com a sua narrativa. Cada um deles vai escrever segundo a sua perspectiva, e isso é muito lindo, porque a Bíblia vai permitir que cada um conte a história, o milagre, de acordo com o seu olhar. A inspiração, ela é divina da palavra de Deus, mas o relato tem traços humanos. E nós lemos aqui agora o Evangelho de Marcos, e ele vai nos falar que depois foram todos para Jericó. Bartimeu, filho de Timeu. Essa história é um tanto que conhecida dos irmãos, que vai mencionar um trecho da história desse homem que ficava ali parado, sentado no caminho. E a Bíblia não nos fala se essa deficiência era uma deficiência congênita, se ele havia nascido já com essa deficiência visual, ou se era algo que lhe aconteceu durante a sua história. Fato é, aquele homem tinha uma limitação, uma deficiência que o condicionava a viver numa situação desfavorável. E essa história, ela se conecta muito com a nossa nos dias de hoje. De alguma forma, essa história se conecta a nós. Como assim, irmã Sara? Em todos nós existe alguma área da nossa vida que nós temos alguma debilidade. Alguma área que ainda não foi curada. Algum milagre, alguma bênção que nós ainda não recebemos.
o filho que ainda não voltou para os caminhos do Senhor, o casamento que ainda não foi restaurado, porque se instaurou uma crise e você tem esperado em Deus. Eu não sei qual é a condição que você já chega aqui nessa noite, que por vezes tem te limitado e tem feito você parar no caminho. Irmãos, o Senhor está falando desde o início desse culto. Quando eu cheguei, a irmã Cirlei estava falando, às vezes o Senhor nos para, e mesmo parados nós precisamos continuar ouvindo a voz do Senhor Jesus, mesmo quando nós não temos uma visão muito ampla, muito definida, mas os nossos ouvidos precisam estar atentos. A palavra do Senhor nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu aprendo com a história desse homem que as dores da nossa vida, por vezes, elas têm o poder de nos paralisar e de limitar a nossa visão. Elas têm o poder de roubar a nossa alegria, de roubar os nossos sonhos, as nossas perspectivas, a nossa esperança. Mas, meus irmãos, através das nossas dores, o Senhor usa isso como um instrumento de glorificação para o nome dEle. O autor C.S. Lewis vai nos dizer: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas Ele grita nas nossas dores. Você já parou para pensar por que nós que servimos ao Senhor estamos sempre passando por alguma dificuldade? A dor, o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Através daquela deficiência visual que Bartimeu possuía, ele ficava não apenas limitado concernente à sua visão, mas a Bíblia nos diz também que ele era mendigo. Por alguma circunstância, a vida lhe colocou naquele lugar. A vida disse para ele: você nunca vai enxergar. Por mais que você queira enxergar, você vai ser cego. E outra coisa, Bartimeu, o lugar que você vai estar é nesse, na beira do caminho, pedindo esmola. Sabe, irmãos, que eu tenho aprendido? Nem sempre as dores que nós vivenciamos, as lutas que nós enfrentamos, foi algo que nós plantamos. Às vezes a vida nos prega situações que nós não esperamos. É a doença que chega, é o divórcio que aparece, é o filho que se desvia dos caminhos do Senhor, é a porta de trabalho que se fecha, é a tempestade que chega na nossa vida. E por vezes nós nos perguntamos: por que, Senhor? Por que, Jesus, que o Senhor está permitindo esse vento, essa tempestade na minha vida? Irmãos, em todas as coisas que acontecem conosco, o Senhor tem um propósito. A palavra do Senhor nos diz que tudo que nos acontece é para o bem. Não significa que seja bom, mas é tudo para o bem. É igual remédio, sabe, irmãos? Quando você está doente, você precisa tomar um remédio ruim. Um boldo para melhorar o seu estômago. É ruim, mas vai ser bom. Tudo que nos acontece, apesar de não ser muito agradável, contribui para um propósito. A palavra do Senhor nos diz que Jesus vai chegando em Jericó e ele não andava sozinho, ele andava com seus discípulos e uma grande multidão.
Já parou para pensar, irmãos, que hoje nós estamos cercados de multidões? Hoje, é bem possível que tenha pessoas aqui que tenha mais de 1.000 seguidores. Hoje é tão comum nós vermos digital influencers. Irmãos, e isso eu vejo como um ponto tão perigoso. Pessoas que se expõem de uma maneira tão grande, tão invasiva. Aquilo que come, aquilo que bebe, aquilo que passeia, aquilo que faz, é o carro que compra, é a viagem que faz. E muitas das vezes eu escuto assim no meu consultório: ah, Sara, a vida de fulano vai para frente, só a minha não. Você não viu que ela viajou já 4 vezes esse ano e eu não fiz nada? Porque isso tem gerado comparações. Na verdade, de influência não tem nada, é só comparação. E aí eu atendo uma pessoa que mexe com esse trabalho, mas um dia ela estava muito depressiva e ela falava: como que eu vou aparecer assim para os meus seguidores? E eu falei para ela: você já parou para pensar que a sua dor também pode ser a dor de quem está te vendo? É uma imagem de super mulher, super homem, super poderosos, além da conta, que não acontece nada de ruim. O que isso tem trazido, irmã Sara? Adoecimento. E olha que interessante, Jesus tinha uma multidão, mas ele não perdeu a capacidade de valorizar um indivíduo que estava parado, sentado, sozinho, na beira do caminho. Talvez esse seja o desafio de todos nós que estamos aqui nessa noite. Não nos iludirmos com a multidão, com os aplausos, com as curtidas, com os números de seguidores. Que nada disso nos roube a capacidade de olhar para o nosso irmão como um indivíduo único e subjetivo. Aquele homem ali, ele ouvindo, e eu acho lindo isso, porque alguém com deficiência visual, a sua audição vai ser muito mais aguçada do que nós que estamos aqui. Enquanto nós estivermos focados naquilo que nós não temos, nós não conseguiremos ver aquilo que o Senhor já nos proporcionou. Nós não conseguiremos ver aquilo que Deus já tem feito por nós. Aquele homem não conseguia enxergar, mas ele ouviu e ele pôde clamar. E ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero dizer para vocês, nós estamos num bom número aqui, existem uns irmãos que estão nos assistindo em casa, mas o número de pessoas não tira a capacidade de Jesus te conhecer na sua individualidade. Ele sabe como você chegou aqui, Ele sabe das suas necessidades, Ele sabe o que você deixou na sua casa, Ele sabe como tem sido esse ano de 2026, Ele sabe o que tem na sua despensa, Ele sabe como está na sua família, Ele é conhecedor de todas as coisas. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aquele homem clamava. Ele estava lá mendigando, recebendo ali as suas esmolas, mas ele não estava distraído com o que estava acontecendo naquele ambiente. Esse será um ano de muitos desafios, meus irmãos. Mas não se distraia em meio às ocupações da vida. Sabe por quê, meus irmãos? Uma das estratégias de Satanás para a igreja de Jesus nesse tempo tem sido a distração. Há um tempo atrás, irmã Lucinha, Satanás usava estratégia para tirar o povo da igreja.
Ele viu que não resolvia, porque a pessoa estava lá no baile, o Espírito Santo falava: volta, volta, volta. E aí ele sentia saudade da casa do pai. Ele viu que não funcionou. A estratégia dele agora é: vai para a igreja, mas fique só de corpo presente. Quantos distraídos aqui, ó. Já parou para pensar, irmãos, que você está aqui nesse culto e logo vem pensamentos aleatórios do boleto que vai vencer semana que vem, do problema que você deixou lá atrás, na sua casa para você resolver. O que você precisa fazer quando terminar esse culto? É um ativismo exagerado que nós temos vivido hoje, que quando você senta para conversar com alguém, é discurso de todos nós: eu não tenho tempo. 24 horas está sendo pouco para fazer o que eu preciso fazer no dia. São tantas demandas, são tantas distrações. Irmãos, nós estamos vivendo numa geração Z, a geração que mais se tem informação, a geração mais conectada no mundo virtual e imaginário, e desconectada do mundo real. Lucinha, você trabalha na escola, você está tendo um problema lá com o aluno, Lucinha? Porque não consegue ter foco na professora? E aí a gente fala: não, mas o meu filho tem TDAH. Não, irmãs, nem tudo é diagnóstico, não. A gente precisa ter um discernimento. A geração com mais informação e mais conectada, o que tem causado? Nomofobia, um transtorno psicológico, onde as pessoas deixam de ver o celular ou a tela como objeto, e isso passa a ser pertencente como membro do seu próprio corpo. Onde jovens e adolescentes, em meio à abstinência da tela, têm se ameaçado ao suicídio, automutilação, estratégia de Satanás. O que isso tem gerado? Sobrecarga cerebral, onde as crianças e os adolescentes de hoje não têm capacidade de criatividade como nós tínhamos um tempo atrás. A gente não tinha brinquedo, brincava com o que tinha no quintal. Agora hoje você tira o celular e um menino fala assim: mas o que eu vou fazer? Não tem nada para fazer. Só come assistindo desenho. Só obedece a mãe se tiver a tela. Irmãos, o que é isso? O que está acontecendo, irmãos? Falta de concentração, diminuição no desempenho escolar, vida profissional, redução do convívio social, distração espiritual, porque não tem se entregado a viver uma vida espiritual com Deus. Vem na igreja no domingo para seguir um ritual da família. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, igreja do Vera Cruz. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer, Lucas 10:40. Marta, porém, andava distraída com muito serviço. Quem nunca se identificou com Marta? Afinal, ela estava trabalhando porque estava recebendo Jesus em sua casa. Imagino ela dando ordem para os servos, trocando a toalha da mesa. E ela procurando Maria, sua irmã. Olha a coragem dessa mulher. Ela chega na sala, na hora da reunião, interrompe Jesus e fala: mestre, o senhor não se importa? Marta já estava aqui, ó, irmãos. Alguém se identifica aí?
Marta já estava aqui, no seu limite. Interrompa a multidão esperando uma resposta de Jesus, mas Jesus compreende Marta. Ele sabia que ela estava sentindo em carregar tudo nas costas. E Jesus, com muito amor, diz para ela: Marta, Marta, você está fadigada e ansiosa com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Era para Maria estar na cozinha, mas o coração dela ardeu quando Jesus começou a falar na sala. E de repente ela joga o pano de prato para lá e vai devagarzinho chegando na sala. De repente ela se prostra aos pés de Jesus. Era momento de receber, não era momento de fazer. Quantos de nós estamos nos perdendo com os afazeres e esquecemos de ser? Deixamos para segundo plano aquilo que deveria ser prioridade. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome. Em Teu nome nós expulsamos demônio. Em Teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Nunca vos conheci. Meu Deus. Apartai-vos de mim. Enquanto o mundo te reconhece pelaquilo que você tem e aquilo que você faz, o céu te reconhece por quem você é em Deus. Isso nos fala de um relacionamento íntimo, de uma vida de obediência, de devoção, de santidade. E aí Deus usa o irmão Tiva para falar a palavra. Enoque andava com Deus e por isso não conheceu a morte. Ele foi arrebatado. Não era justo, íntegro, andava com Deus e por isso foi salvo de uma geração má e perversa. Abraão, o pai da fé, creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Moisés falava com Deus face a face, assim como bons amigos falam. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Meus irmãos, eu tenho falado para Jesus: Senhor, o que eu tenho que fazer para ser sua amiga? Aí o Senhor fala comigo: investe tempo na minha presença. Enquanto eles dormem, vai para a sala orar. Aleluia. Enquanto eles assistem Netflix, pega a sua Bíblia e vai ler a palavra. Seremos conhecidos por quem somos nele. Não permita que as distrações da vida te impeçam de estar nesse lugar. Que o Espírito Santo filtre os nossos corações nessa noite. E que caia por terra toda distração. Em nome de Jesus. Aleluia. Quando Bartimeu começa a clamar, muitos o repreendiam. Mas, irmãos, muitos não são todos, são só alguns. Você decide para qual direção você vai olhar. Se é para aqueles que falam: cala a boca, chega de orar, desiste disso, você está nisso até hoje, vai insistir até quando? Abandona. Ou você vai olhar para aqueles que falam: vai, vai, vai porque Ele te chama. Tem gente parando de acreditar em promessa.
Tem gente parando de orar, tem gente olhando para a direção errada. Você pode olhar para essa pessoa que está do teu lado e dizer para ela: faço parte da multidão que te diz, vai, Ele te chama. Você pode dizer para essa pessoa que está do seu lado: vai, porque Jesus te chama. Aleluias. Irmãos, aquele homem naquela condição foi capaz de incomodar muita gente com o seu clamor. O que você faz quando você é confrontado? Aquele homem foi confrontado, mas ele clamava cada vez mais alto. Ele não se importou com a adversidade, porque ele sabia que aquela era a única e a última oportunidade que ele teria. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Você calado não incomoda ninguém. Você desistindo não incomoda ninguém. Mas quando você se posiciona, quando você se levanta, quando você decide permanecer, quando você decide continuar clamando, se prepare para alguns falarem para você: cala a boca. Se prepare para receber pedrada. Se prepare para ser criticado. Mas quanto mais nós somos perseguidos, mais nós precisamos adorar o Senhor Jesus. Quanto mais crítica nós recebemos, mais esforço nós deveremos ter para continuar caminhando e fazendo aquilo que o Senhor já confiou a nós. E eu acho isso lindo, porque muitos se incomodaram, mas Jesus parou. Ele parou para escutar o clamor daquele homem. E Jesus manda um recado. Jesus manda um mensageiro. Chega alguém lá e disse: olha, levanta-te. Tenha bom ânimo, porque Ele te chama. E olha que lindo isso. Bartimeu, imagine, irmãos, a condição que aquele homem estava. Levantou, jogou a capa. A Bíblia fala que ele lançou a capa e ele foi em direção a Jesus. Quando Bartimeu recebe a mensagem: levanta e tenha bom ânimo, porque Ele te chama, ele já levanta com antecipação da bênção, antecipação do milagre. Sabe quem que viveu a antecipação do milagre? A Bíblia vai nos falar que Ana era uma mulher estéril e ela clamava ao Senhor pedindo filho. E quando num certo dia ela entrou no templo com o coração tão angustiado. E naquele dia ela jogou sobre o altar a sua dor. E ali o Senhor ouviu a oração daquela mulher. Sacerdote Eli disse para ela: pode ir em paz, porque o Senhor atendeu a sua oração. Ela entrou no templo depressiva, angustiada, já não comia, mas ela saiu do templo com a cabeça erguida, posicionada, com alegria do milagre que o Senhor já tinha entregado a ela. Eu estou falando para algumas pessoas aqui que estão recebendo a alegria da antecipação. Aleluia. O milagre ainda não chegou, mas você sabe que vai acontecer. O seu filho ainda não voltou para casa, mas você sabe que ele vai voltar. O milagre, a alegria da antecipação. A gente não consegue entender como a gente chega no culto aflito, ansioso, deprimido e sai do culto sorrindo, dando glória a Deus, com o coração cheio de gozo e esperança. Dá para entender
Franciele, que enquanto aguardamos o milagre, nós já contemplamos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é o milagre que você almeja receber do Senhor, mas eu profetizo sobre a sua vida a alegria do céu. Alguém vai olhar e vai falar: não estou entendendo nada, por que você está alegre desse jeito? Alegria que só o Espírito Santo pode dar ao seu coração. Receba a alegria do Espírito nessa noite. Seja renovado nessa noite. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus. Olha só, ele lança a capa, e quando ele lança a capa, ele está rompendo com um sistema que autorizava ele a estar ali como mendigo. Ele não dobra a capa e fala assim: vou lá, se não der certo eu volto. Ele lança a capa, aquela capa que durante a noite o protegia, que durante o dia ele estendia para ter a sua provisão. Bartimeu está falando a nós: eu estou lançando porque a partir de agora a minha proteção vem dele, a minha provisão é ele. Quem provê na sua vida é ele. Quem provê o aluguel é ele. Quem provê a parcela do seu carro é ele. Quem provê o alimento é ele. Quem provê o sapato é ele. Quem provê o enxoval é ele. Quem provê a faculdade é ele. Quem provê é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor nos encontrou à beira de um caminho, sentados, prostrados. Mas Ele nos chamou também pelo nosso nome. Aleluia. Quantos estão dispostos a lançar a sua capa? Ele me clama, Síria. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram uma cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Vinde contemplar as obras do Senhor. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Não temas,
não tenha medo. A igreja pode se colocar em pé.